Olá, turma, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula da disciplina de português. Na verdade, segunda comigo, não é? Essa não é a segunda aula da disciplina, mas da nossa continuidade aqui no modo remoto. Na última aula a gente estudou regência verbal, a gente viu os conceitos de regência verbal e alguns exemplos. Nessa aula de hoje a gente vai se deter sobre a regência nominal. Também uma revisão, vocês já viram esse conceito com a professora Kelly, nós vamos apenas rapidamente revisar isso, tá? O vídeo de hoje será bem mais curto que o da aula passada, então vamos lá. Somente para a gente lembrar, né, esse é um conceito que a gente estudou na aula passada, regência em termos resumidos, tá? É a relação de subordinação estabelecida entre as palavras em uma sentença, ok? Então, isso que nós vamos chamar de regência. Nós temos um termo regente que subordina outra palavra, que é o termo regido. Vamos ver alguns exemplos? Veja que o deputado apelou para o Supremo Tribunal Federal. Aqui eu tenho o verbo apelar. Ele aí é o termo regente para o qual a gente vai chamar a atenção, ok? Apelar. Veja que apelar é um verbo. Ele é um verbo daquele tipo transitivo indireto, tá? Porque quem apela, apela para alguém ou alguma coisa. No caso da sentença que nós temos, quem apela aqui, no caso, apela para o Supremo Tribunal Federal. Então, note que esse termo aqui que vem depois do verbo está sendo regido pelo verbo. O verbo exige a presença desse termo na frase. Por isso, nós dizemos que o verbo rege e, para o Supremo Tribunal Federal, é o termo regido, ok? O verbo apelar... Vamos lá de novo. O verbo apelar, ele rege um tipo específico de preposição, que é a preposição para, certo? Desse modo, eu não posso utilizar o verbo apelar com outras preposições, tá? Como preposição com a preposição até, dependendo do sentido que ela tenha, tá? Quem apela, apela para alguém ou apela a alguém. Tá? Nesses casos de regência, geralmente a e para são equivalentes. Tá? Então, quando eu for utilizar, por exemplo, esse verbo apelar, eu não posso utilizar outra preposição que não seja, obviamente, a preposição que o verbo requer, certo? Vejam essa outra frase, foi retirada aí de um jornal contemporâneo. Regina Duarte descarta a demissão e diz que fica. Veja que no caso aqui eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo descartar, certo? O verbo descartar é um verbo transitivo direto. Logo, ele rege as palavras que vêm depois, sem a necessidade de uma preposição, tá? O fato de não haver preposição não descarta essa relação de subordinação. Porque veja lá, Regina Duarte descarta. Vejam, notem que o termo descartar exige um complemento, tá? Ele demanda que a frase seja completada por alguns outros termos, tá? No caso aí, descarta a demissão. Demissão aqui é o nosso termo regido, tá? Como a gente está tratando aqui de verbos nesses dois casos, e demissão completa o sentido do verbo descartar sem a necessidade de uma preposição, nós estamos aqui diante de um objeto direto também, tá? Demissão é tanto termo regido quanto também um objeto direto, ok? Eu tenho outro verbo aqui nessa frase, que é o verbo dizer, tá? Regina Duarte faz duas coisas, né? Ela descarta a demissão e diz. Quem diz, diz algo, não é? Ela diz aí que fica, tá? Esse é o termo que está sendo regido aí, que fica. O que aqui não é preposição, tá?
o que não é preposição nesse caso, então eu tenho de novo um objeto direto aí, tá? Então nessa sentença eu tenho dois objetos diretos, mas eu quero chamar a atenção para vocês, não é nem tanto quanto a transitividade do verbo, tá? Mas é quanto aquelas palavras, as preposições que os verbos demandam ou não, ok? Então quem apela, apela para, quem descarta, descarta algo, certo? Sem a necessidade de uma preposição. Então, em termos de regência, eu digo que o verbo apelar rege a preposição para. E digo também que o verbo descartar não rege nenhuma preposição, ok? Nesses dois casos que a gente vê aqui, nós estamos tratando ainda de regência verbal, certo? Que foi o mesmo assunto lá da nossa aula passada. Esse mesmo tipo de relação, esse mesmo tipo de subordinação que nós acabamos de ver aqui com os verbos, também pode acontecer com os nomes, tá? O que eu chamo de nome? Eu chamo de nome, sobretudo, os substantivos, os adjetivos e os advérbios, tá? Nome aqui para nós vai se opor a verbo, tá? O que não for verbo geralmente é um nome. Daí que quando essa relação ocorre com nomes, eu vou nomeá-la de regência verbal. Veja aqui, as crianças têm medo. Eu tenho um verbo ali, o verbo ter. Veja que se a sentença fosse apenas as crianças têm, a frase estaria incompleta. Veja, portanto, que a expressão medo, ela é regida pelo verbo tem. O verbo tem exige a preposição, exige, não é? O complemento aí com o termo medo. Mas veja que só isso também não é suficiente. As crianças têm medo. Ora, as crianças têm medo do quê? As crianças têm medo de monstros, as crianças têm medo do escuro, as crianças têm medo de ficar sozinhas. Veja que o termo medo por si só também não é completo. O termo medo, ele precisa reger outros termos abaixo dele para que ele fique, digamos assim, completo, tá? Mas veja, medo não é verbo. Medo é um nome, é um substantivo. Desse modo, na nossa frase aqui, nós completamos a palavra medo com a sentença do escuro. Agora, note a relação, que é o mesmo tipo de relação que nós encontramos relacionados aos verbos. Quem tem medo de alguma coisa. A palavra medo, portanto, rege a preposição de, tá? A palavra medo não rege a preposição com. A palavra medo não rege a preposição para. A palavra medo não rege outras quaisquer preposições, senão a preposição de. Ok? Ah, mas ela não pode reger algum outro tipo de preposição? Pode, mas nesse sentido eu vou ter uma mudança no sentido da sentença. Ok? Aqui eu tenho, as crianças têm medo do escuro, medo está regendo de, tá? Eu poderia reformular a frase e dizer que as crianças têm medo até a alma, né? Ou até os ossos, têm um medo profundo. Este até aqui, veja que está aplicado num sentido diferente, tá? Não indica do que as crianças têm medo, mas a intensidade desse medo, ok? Então, nesse caso, nessa acepção, a palavra medo rege a preposição de. Vejam que a outra sentença, o presidente tem amor. Veja que a sentença aí pode estar falando de um presidente muito amoroso, tá? Mas a palavra amor também não é um verbo, embora termine em R, não é um verbo, é um substantivo também, ok? A palavra amor, ela rege algumas preposições específicas. No nosso caso aqui, a preposição a. O presidente tem amor ao poder. Vale lembrar que quando essa preposição que é regida pelos termos regentes, ela vem seguida de um artigo, no caso do escuro é D mais O e ao poder é A mais O, elas são escritas juntas, tá? Elas são fundidas, aí, aglutinadas com o artigo que vem depois, tá? Então veja que o tipo de regência aqui é o mesmo, tá? O tipo de relação.
Então, o que é que vai diferenciar a regência verbal da regência nominal? A regência verbal está relacionada a verbos, enquanto a regência nominal está relacionada a nomes. Então, nesses dois exemplos que nós temos aqui, nós estamos tratando de regência nominal, que é o assunto da nossa aula de hoje, ok? Vejam este exemplo, aqui eu já estou chamando a atenção para os verbos, tá? Porque o funcionamento da regência é muito semelhante tanto para verbos quanto para nomes. E não vale a pena aqui eu fazer uma lista grande de nomes e suas regências, porque vocês têm esse material na classe do Google Classroom, tá? Lá eu coloquei uma lista bem grande, acho que ela tem 9 páginas, entre verbos e substantivos e adjetivos e sua respectiva regência. Vocês, inclusive, precisarão consultar essa lista para fazer a atividade relacionada a essa aula de hoje, certo? Nós vamos fazer aqui mais alguns comentários a respeito de regência de modo geral, vamos examinar algumas frases, ok? Mas o grosso, né, a essência mesmo dessa nossa aula de hoje, ela está no material que vocês têm lá no Google Classroom e na atividade que está colocada lá. Então vejam, aqui eu tenho uma sentença com um verbo, né, e um nome. Tá? Gosto, veja aí de quem gosto. Gosto é verbo. E nós sabemos que quem gosta, gosta de. Né? O verbo gostar rege a preposição de. E eu tenho ali o substantivo estima. Quem tem estima por alguém. Tá? Então o que acontece? Eu tenho um mesmo termo, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um mesmo termo que está sendo regido por duas palavras distintas. No caso, esse mesmo termo é o termo pai, tá? Veja aí na sentença, eu gosto de quem? Do meu pai. Eu tenho estima por quem? Por meu pai. Então, eu tenho o mesmo termo sendo regido por dois verbos, ok? E esses verbos exigem, verbos ou nomes, tá? Duas palavras distintas. Esses verbos ou nomes, no nosso caso um verbo e um nome, eles exigem preposições distintas. Veja que quem gosta, gosta de. A preposição do verbo gostar é a preposição de. E quem tem estima por. Ok? Então, o que acontece nesses casos? Nesses casos, de acordo com a norma padrão, eu não posso subordinar um único termo simultaneamente aos dois termos regentes. Isso vai ficar claro quando aparecer a próxima frase. Vejam aqui, olha. Isso é como nós geralmente falamos, tá? Na linguagem coloquial não tem nenhum problema falar isto. Veja, nesta família, a única pessoa de quem gosto e tenho estima é meu pai. Veja que aqui eu tenho uma única preposição, que é a preposição de. A preposição por, que aparecia na frase de cima, aqui ela não aparece mais. Esse é o modo coloquial de se falar, ok? Como eu tenho um único termo, que é pai, e dois verbos que o regem, a tendência na língua é suprimir uma das preposições quando elas são diferentes. É o que acontece aqui, ok? No entanto, de acordo com a norma padrão, uma frase como essas não deve ser utilizada, uma vez que o verbo gostar requer um complemento regido pela preposição de e o nome estima exige complemento regido pela preposição por. Então, como eu tenho duas preposições distintas, as duas preposições devem aparecer na frase. Então, de acordo com a norma padrão, a norma culta, gramatical, o adequado seria essa frase que nós temos em cima. Nesta família, a única pessoa de quem gosto, veja ali a regência verbal, e por quem tenho estima é meu pai, tá?
Nesse caso aqui, os termos regidos, eles são de quem, né, e por quem. Tá? Esses são os termos regidos. Veja, eu tenho dois termos regentes, tá? E gramaticalmente falando, semanticamente falando não, semanticamente há apenas um pai, tá? Mas gramaticalmente falando, cada um desses termos se refere a uma palavra específica. Porque como eles têm regência própria, eles devem reger seus próprios termos. Por isso eu tenho de quem e a repetição por quem. O mesmo tipo de procedimento acontece com nomes. Veja que o funcionamento da regência verbal e da regência nominal é muito semelhante. Vejam a seguinte frase. Frase não, uma sentença, não é? Não chega a ser nenhuma oração, não tem verbo. Diz aí que alguém tinha amor pela mulher e dúvidas sobre ela. Veja que aí o termo amor, tá? Amor rege a preposição por, ok? Amor rege aqui a preposição por, que está aqui dentro desse pela. Pela, em língua portuguesa, significa por mais ela, ok? Devido a um arcaísmo da língua, permanece o pela. Então, quem tem amor por alguém. No caso aí, amor pela mulher. E dúvidas. Quem tem dúvidas sobre alguém. No caso aí, sobre ela. Quem é ela, professor? Ela é essa mesma mulher da primeira sentença. No entanto, como eu tenho duas palavras, uma é amor, a outra é dúvidas, cada uma com a sua regência específica, eu preciso também ter dois termos regidos, um para cada termo regente. Veja que essa regra, esse funcionamento se aplica tanto aos verbos quanto também aos nomes. Ok? Vocês vão ter uma lista grande até organizada por ordem alfabética no nosso material, em que vocês vão poder consultar a regência de muitas dessas palavras. Muitas delas são palavras do uso corriqueiro, por exemplo, gostar. Nós sabemos que quem gosta, gosta de, e nós aplicamos naturalmente o emprego dessa preposição. Outras, no entanto, sofrem certa confusão ou certo desvio quando utilizadas na norma coloquial da língua, na fala. Então, nessa lista vocês têm tudo. Lembro, no entanto, que essa lista ela é apenas uma lista preliminar, ela é uma lista pequena, tá? Essa lista que eu coloquei para vocês, ela está presente na gramática, na moderna gramática portuguesa do professor Evanildo Bechara, que é um membro da Academia Brasileira de Letras. E ele próprio, antes de colocar essa lista, ele afirma que a lista que ele está pondo, ela é muito parcial e que um estudo detido, né, um emprego detido detalhado da regência de todos os verbos seria satisfeito apenas com uma consulta a um dicionário específico. Então, quando vocês estiverem escrevendo e não souberem bem qual a regência daquele determinado verbo ou daquele determinado nome, o mais adequado é ir ao dicionário para poder fazer a consulta e empregar o verbo da maneira correta. Aqui nós temos algumas frases que eu gostaria de comentar brevemente com vocês. Veja, aqui nós vamos, nesse momento, nos deter sobre a regência nominal. Veja aqui. A primeira frase diz: estou acostumado a torcidas exigentes. Veja, eu tenho aqui o termo acostumado. De acordo com a gramática, a palavra acostumado, ela rege duas preposições. Diferente dos verbos, aqui nesse caso, tanto faz eu utilizar uma quanto utilizar outra. Com os verbos, nós vimos que dependendo da preposição, o verbo muda de sentido. Os nomes não, eles costumam manter o seu sentido.
Então veja aqui na primeira sentença, estou acostumado a torcidas exigentes. A palavra acostumado, portanto, rege a preposição a. Já na sentença de baixo eu tenho o excesso de luzinhas na decoração de Natal é uma demonstração típica de quem não está acostumado com a fartura. Então notem, a palavra acostumado ou acostumada rege a preposição a e também a preposição com. Eu poderia fazer uma interpolação aqui. Eu poderia simplesmente dizer estou acostumado com torcidas exigentes, bem como poderia dizer que isso é uma demonstração típica de quem não está acostumado à fartura. Agora notem nessa frase de baixo, eu tenho com a fartura. Se esse com fosse substituído por um a, veja que na sequência, logo depois dele, eu já tenho um outro a. A gramática não me permite ter dois as isolados seguidos assim. Então, nesse caso, o que aconteceria? Aconteceria uma fusão desses dois as, o que gera a nossa amiga crase, que é um fenômeno da língua, tá? Que descreve exatamente essa fusão de duas letras iguais. Então, eu posso dizer não está acostumado à fartura, só que nesse caso eu preciso me utilizar do fenômeno da crase marcado com esse acento aí, que eu chamo de acento grave, exatamente porque eu tenho dois as, certo? No exemplo de baixo temos, antes inatingível, o empresário agora tornou-se afável para com os jornalistas. Veja que aqui a palavra afável rege essa construção, para com. Afável também rege a preposição com simplesmente. Eu poderia ter o empresário tornou-se afável com os jornalistas. Ok? Nos dois casos, tanto com acostumado quanto com afável, a utilização para com ou a, ela não muda o sentido da frase. Tá? São maneiras distintas que eu tenho de construir a minha sentença. Certo? Veja que a expressão para com, ela é um pouco mais longa, ela é um pouco mais analítica. Então, ela se emprega geralmente em ocasiões um pouco mais sérias, um pouco mais solenes, tá? Mas a expressão simplesmente afável com jornalistas nem chega a ser coloquial, ela pode ser usada sem preocupação. Vejamos a próxima frase. Alheio às diversas mudanças políticas ocorridas nos últimos anos, o terrorismo ainda ameaça estados e populações. Veja aqui eu tenho a palavra alheio. Quem é alheio a alguma coisa. A palavra alheio rege, portanto, a preposição a. Veja que aqui eu tenho uma crase, tá? Porque é alheio a ao quê? Às diversas mudanças. Eu tenho dois as juntos aí, gramaticalmente falando. Por isso a presença da crase, certo? Então, quem é alheio a. A última sentença diz: o documento lançado pelos participantes do encontro é uma alusão aos Estados Unidos e à União Europeia. Veja aqui eu tenho o termo alusão. Alusão rege a preposição a. Quem faz uma alusão a. Veja que nesse caso eu tenho um termo regente para dois termos regidos. No caso, Estados Unidos e União Europeia. Veja que cada um deles tem a sua preposição. Uma alusão aos Estados Unidos, veja aí o a, e uma alusão à União Europeia, veja aí de novo o a. Tá? Esse não é a mesma coisa que a gente viu lá no outro. No outro eu tinha dois termos regentes e um termo regido. Então deveria duplicar esse termo regido para que cada regente tivesse o seu. Aqui no caso não. Eu tenho um termo regente, que é a alusão, regendo outras duas palavras, outras duas expressões, Estados Unidos e União Europeia. Por isso eu replico, tá, essa preposição a. Cada um deve ser iniciado pela sua própria preposição. A fala comum tende a suprimir a última preposição.
a fala coloquial diria é uma alusão aos Estados Unidos e União Europeia. Gramaticalmente, no entanto, essa construção não está prevista, ok? Esse era o assunto para a nossa aula de hoje. Eu não vou me alongar muito, tá? Porque nós vamos nos acostumar a ou com as preposições e as relações de regência na medida em que nós a empregamos, ok? Desse modo, há uma atividade colocada no Google Classroom que vocês devem, na verdade, resolver e enviar para mim, a fim de contar a nossa frequência na aula de hoje, de ficar registrada, certo? E também como prática, tá? Para que a gente possa se apropriar desse tópico da regência nominal. Caso vocês tenham alguma dúvida a respeito de alguma das sentenças que foram colocadas aqui, ou algum termo em que eu não fui muito claro, algum assunto em que vocês desejam um aprofundamento maior, vocês colocam esse comentário lá no mural da nossa turma, que eu vou conversando com vocês por lá. Tá ok? Na nossa classe do Google Classroom temos essa atividade e também temos, como eu já disse antes, uma lista, né, com vários termos e suas regências que vocês devem consultar. Caso na hora da atividade vocês se deparem com alguma palavra, algum termo para o qual não conhecem bem ou acerca do qual vocês tenham alguma dúvida, vocês devem consultar o material de apoio que também está colocado lá na nossa classe. Tá ok? Nos vemos então na nossa próxima aula.